Seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente conversa com o Rodrigo Brueggemann, palhaço Piruá, não é isso? Isso mesmo. Bem-vindo, Brueggemann. A ideia é conversar um pouco sobre o fazer, o ser, o que é isso que acontece quando um palhaço aparece, esse momento tão extraordinário que ocupa a vida da gente desde criança, né? E mesmo adulto a gente está sempre vendo um palhaço e não deixa de achar graça, né? Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite. Então, como é que é isso de ser, fazer, né, essa criação que já te acompanha, você já trabalha com isso já há muito tempo, né? Não tanto tempo quanto eu gostaria, sim, mas já tem uma estrada aí de pelo menos 11, 12 anos mais ou menos. Né? Já com o personagem? Como o Palhaço Piruá. Há 10 anos atrás foi onde eu decidi profissionalmente seguir a carreira e me aprofundar mesmo. Me encontrei, vamos dizer assim, né, nesse mundo aqui. E, por sorte, fui presenteado com essa profissão que tem me ensinado bastante, assim, nessa trajetória aí. Então, o palhaço, também se usa muito hoje o termo clown, né, para se referir, no fim acaba sendo a mesma coisa, mas você me disse que há uma diferença entre esses dois nomes, não só apenas que correspondem a uma língua diferente, mas... O palhaço é muito delicado você definir algumas coisas do palhaço, né? Porque ele é uma vertente muito ampla, assim. O palhaço originalmente, assim, vamos se dizer, ele tem uma raiz circense, assim, né? Do circo, desse aprendizado, assim, com a família e tudo. E o teatro, né, vamos dizer, estudou essa técnica, né, foi lá, observou o palhaço, falou, poxa, quando ele faz isso, acontece isso e tal, e criou meio que uma metodologia de estudo do palhaço, para você buscar aquele estado, aquela personalidade do palhaço. E a essa técnica é atribuído o nome de clown, né, a técnica do clown. Mas clown é palhaço, em inglês, e palhaço é palhaço. Então, assim, eu não... Palhaço, por exemplo, de circo, de família, né, uma coisa... Esse seria o palhaço mais tradicional. Isso. E o clown hoje serve para que a gente adote uma certa metodologia. Isso. Hoje, então, antigamente, se você palhaço, teria que ser nascido numa família de circo, ou fugido com um circo, ou se intrometido assim no meio, né, do circo, para você estar aprendendo aquilo. E não era uma coisa assim, eu vou lhe ensinar a ser palhaço. É uma coisa mais orgânica, assim, que acontece no universo circense mesmo, que é um universo bem familiar, assim, né? E com essa técnica, vamos dizer assim, do clown, possibilitou que outras pessoas de que não tivesse o contato direto com esse universo circense, pudesse ter a possibilidade de aprender e construir e reconhecer o palhaço, né, de uma forma usando ferramentas de jogos, de observação, de reações e tudo, que te dão essa possibilidade de você estar reconhecendo esse ser que existe dentro de você, né? Tá, mas, por exemplo, respeito à metodologia, a forma como o palhaço se desenvolve em cena, como é que isso pode servir ou ajudar, por exemplo, ou influenciar um outro ator que não incorpore um palhaço, por exemplo? Que características seriam essas, enfim? Bom, a técnica do palhaço, ela te dá ferramentas assim eu costumo dizer assim, que um palhaço, ele um ator, eu não gosto nem de chamar de ator, porque um palhaço, ele é um ator, ele é um músico, ele é um acrobata, ele é um cozinheiro, ele é um eletricista, ele é um marceneiro, então ele assim, Mas por que você fala que ele é isso tudo? Marceneiro, cozinheiro? Porque o palhaço, ele tem uma caracterização muito, muito mais humana, assim, vamos dizer. Ele se aproxima muito mais do
do humano, da pessoa, da personalidade humana, assim, do que, vamos por dizer assim, de uma atuação, né? Atuação, você cria um personagem, vai lá, estuda tal, aqueles trejeitos do personagem e pode ser criado também, né? Como a figura do palhaço é criada também e vamos lá, constrói aquele personagem. Então você, para acessar aquele personagem, você tem as suas ferramentas e tal, e você criou um personagem, né? E o palhaço, você não cria um personagem, vamos assim dizer. O palhaço, você descobre esse personagem, porque o palhaço é uma coisa muito pessoal, né? Você, não, pô, eu gosto daquele palhaço, eu quero ser igual ele. Aí vai, imita e tal, não sei o quê. Você está imitando ele, você está sendo um ator, certo? E você, ser um palhaço, não é imitar, é você buscar a sua autenticidade. Então, mas, por exemplo, o personagem do Chaplin, né? O Carlitos, esse, a gente não pode dizer que é um palhaço, mas ele detém algo que provoca o riso, uma autenticidade muito forte. Como é que você pensa isso? Vamos dizer, o Chaplin. Se você observar pela obra cinematográfica, é um ator representando. Mas na construção daquele ser do Chaplin, tem muita autenticidade, tem muito da pessoa ali. Eu não acredito que ele está atuando, né? Eu vou fazer assim, vou tropeçar assim, porque eles vão rir. As próprias reações que ele tem com as situações são umas reações mais naturais, assim, né? Próprias dele, né? E lógico que resultou no personagem Charlie Chaplin, né, que criou um personagem como a minha figura, vamos dizer assim, criei esse personagem do Piruá, né? Então, só que na interpretação, vamos dizer assim, tem umas palavras que eu nem gosto muito de usar, porque interpretação você está interpretando, né? Então, no ser do Piruá, é ele reagindo com o mundo. Mas ele não é outro que você mesmo, né? Acaba e não é. É uma coisa muito louca, né? E não é. Porque, vamos se dizer que o personagem do Piruá, para chegar nesse personagem, existe um trabalho de autoconhecimento, né? De se desarmar das máscaras, das construções que a gente vem carregando, né? Que a gente vem se moldando nesse universo, e de se transformar numa personalidade mais, vamos dizer assim, pura, limpa das influências do mundo. E essa busca sou eu mesmo, né? Só que eu não posso ser o Piruá no dia a dia, né? Então, assim, a gente ainda precisa de algumas máscaras para poder se comunicar e se interagir nesse mundo que a gente vive, né? Mas me parece uma prática de se livrar de certas máscaras culturais ou que são impostas pela sociedade. Mas o que é mais estranho é que justamente o palhaço se pinta todo, se fantasia, né? Põe uma peruca, põe um nariz vermelho, pelo menos esse protótipo do palhaço, né? E, no entanto, ainda assim, é justamente o contrário, ou seja, ele está despojado de máscaras, embora todo fantasiado. Pois é. É paradoxal isso, né? O nariz vermelho costuma-se dizer que é a menor máscara do mundo, né? Uhum. Então, naquela coisa que eu estava falando de personagem, ele não precisa se mascarar, botar uma máscara e se esconder todo atrás para poder ser. Então, é uma máscara que não esconde nada. Não esconde nada. Existe, inclusive, palhaços que nem o nariz, nem pintam o nariz.
e consegue, na sua essência, na sua presença de espírito ali, ser o palhaço, né? Não, eu estou pensando, o palhaço, de fato, ele está ligado a alguma coisa que é muito espontânea, que é difícil produzir, assim, a partir, se não for autêntico, quer dizer, o riso. Né? Ele trabalha com riso. Sim. Mas ele é muito diferente de um humorista, por exemplo, que também parece que para mim provoca o riso. Como é que você vê uma diferença entre um humorista que cria todo um texto? Vamos ver se eu sei colocar isso. Você não se vê como humorista, por exemplo? Não. E, no entanto, o Piruá faz humor. Eu acredito assim, uma diferenciação básica assim, que a gente pode ter. O humorista procura o humor nas coisas externas, né? E o palhaço nas coisas internas, né? Então, por exemplo, eu fazer uma piada de alguém pode ser muito engraçado, certo? Agora, eu ser a piada, né? Eu ser o motivo do riso, é mais da essência do palhaço. Não sei se você consegue me entender isso, né? Acho que não, é bem... Sim e não, né? Vamos aproveitar. Sim e não, é bem difícil, é bem... Não, mas assim, de certa forma eu entendo, quando você diz assim, é como se houvesse esse caráter de autenticidade, que a partir dele mesmo, se ele não precisa de um texto ou remeter para fora, é como se ele mesmo os levasse a um interior. Também se fala que o palhaço é aquela criança interior que todo mundo carrega, né? Então, a relação com a criança é justamente isso. Se você vê uma criança, ela não pensa para reagir às coisas, ela simplesmente reage. Tanto é que, às vezes, coloca a gente em situações assim meio constrangedoras, né? Você conhece, né? Olha, fulano, não conheço, não lembro, né? Ou ele é feio. A criança é muito autêntica, né? Nas reações dela, né? E porque não tem essas couraças, essas construções. E o trabalho, eu acredito assim, da gente como palhaço, assim, é buscar essa ingenuidade, essa autenticidade, assim, nas reações, né? De reagir com naturalidade e com, vamos dizer assim, reagir com espontaneidade. Sim. Mas você acha, por exemplo, que o palhaço provoca riso ou deixa as pessoas de bem humor porque ele, de algum modo, tem uma relação com cada um dos espectadores? No sentido, eu me identifico, eu poderia estar aí fazendo essa palhaçada no sentido que é sempre situações muito estranhas do que o palhaço se mete, né? Encontra dificuldade em fazer coisas simples, então parece que o espectador acaba se identificando, né? O riso são vários fatores, né, que causam riso, assim. No palhaço, um dos fatores principais, assim, é a identificação, né? Então ele se coloca numa situação onde ele está ali tentando resolver um problema, fazer alguma coisa e não consegue e luta com aquilo e a pessoa rindo é porque ela se vê naquela situação que tipo, porra, isso aí, olha, já aconteceu comigo ou eu nessa situação estaria da mesma forma. Então há uma identificação, né? Há uma identificação do público com o palhaço, né? Dá a impressão que é um certo deslocamento, porque essa coisa de entreter, né, de fazer as pessoas rirem, elas nos tiram um pouco da vida cotidiana, né? E aí tem uma coisa assim muito interessante de pensar o lugar do riso na nossa existência, né? Uhum. Que não é o tempo todo que a gente está rindo, mas é quando a gente ri, realmente se diverte com alguma coisa, é momentos extraordinários. Né? Eu costumo dizer assim que o riso ele cura, né? É uma forma assim de você
você vê, falar, ainda bem que não é comigo. Ou de você reconhecer as suas falhas, os seus erros, né? E de reconhecer aquela situação ali como uma situação assim banal, né? A gente ri da nossa vida, é muito bom para a gente se livrar de algumas cargas que a gente carrega, né? De uns pesos que a gente tem, assim, né? O palhaço parece que tem uma função social, né? Ele tem a função de transformar as pessoas, né? Porque ele pode apresentar um erro, uma dificuldade da sociedade ali, e você está rindo, você fala, poxa, rapaz, não é tão grave assim, né? Não é, as coisas são mais simples, né? Mas eu sempre comparo muito com a criança, porque a criança não se prende às coisas assim. Minha filha, eu acho engraçado assim, porque fica brava e ela virou assim, passou, sabe? Uma coisa assim, não se prende, não carrega, não tem o peso de carregar um rancor, né? Vamos dizer assim, né? E a gente, como ser humano, tem essa coisa, né? De guardar, de rancorar as coisas. E o palhaço, não, simplesmente ele ultrapassa esses limites, né? Do não riso, né? Então, porque essa relação de riso e existência, aí você fala nessa coisa de uma certa terapia do riso, tá? Mas eu queria que você me explicasse um pouquinho o que é isso como é que o palhaço é um esquizofrênico são, né? Ou saudável? Como é que é? É pela questão do ator, né? Ou do Rodrigo e do palhaço conviverem, é assim? Eu acho que assim, essa esquizofrenia... Ou você não se considera esquizofrênico? Sim, quando palhaço, assim, às vezes eu fico me perguntando assim, se eu não sou meio doido, né? Porque, cara, você faz assim, o palhaço sou eu, certo? Mas eu, quando não estou de palhaço, não sou o palhaço. Mas o palhaço... Você tem essa esquizofrenia, essa loucura, né? Mas eu não sou o palhaço não sou eu, e por que eu sou diferente do palhaço, né? Eu acredito que essa esquizofrenia, assim, é por ele acreditar piamente no que ele está fazendo ali, do que ele está... Ele cria o seu mundo, né? Ele cria a sua realidade de uma forma tão real que ele vive aquilo como realidade, né? Mas dessa atuação, por exemplo, não se aplica também a um outro ator, a um ator, vamos dizer, dramático? Sim, pode ser criado, pode ser criado, sim. A diferença que eu vejo, por exemplo, se você criar um personagem, você pode ter vários personagens, né? Tem ali o guerreiro, tem o lutador, tem a donzela, tem tal. Então você tem uma gama de personagens, né? E o palhaço é um personagem só. Personagem, né? Vamos dizer assim. Ele só vai se aprimorando, assim, né? Com a vivência, né? Da arte do palhaço, à medida do tempo que você vai praticando e você vai vivenciando esse personagem, você vai abrindo portas, assim, sabe, de autoconhecimento, que vão lapidando esse personagem, esse ser, né? E é uma coisa engraçada que eu venho percebido nesses anos todos de profissão, que nasceu a figura do Piruá. Teve lá, você é palhaço, botei o nariz e tal, fez alguns cursos.
E com a prática, né, com a vivência desse palhaço, as características dele foram mudando. Diferente de um personagem. Você criou um personagem e tal, o personagem é assim, ele é rude, ele é bravo, ele vai reagir, se acontecer isso, ele vai reagir dessa maneira. E o Piruá, esse palhaço, né, ele foi se transformando. Ele vem se transformando de acordo de acordo como eu, Rodrigo, vou me transformando na vida. Então ele vem, cada vez mais eu percebo que ele está se aproximando. Eu não sei se é eu que estou me aproximando dele ou se é ele que está se aproximando de mim, né? Então ele está ficando cada vez muito mais parecido com a minha própria personalidade. Ou eu estou ficando com a personalidade dele. Por isso essa esquizofrenia entra mais ou menos aí. E eu acredito que ele vai se transformar de acordo com a minha transformação. Há 10 anos atrás, eu era uma pessoa, eu vi o mundo de uma forma diferente. Hoje, eu sou outra pessoa. Então, e esse palhaço me acompanha. É bem esquizofrênico mesmo, né? Num certo sentido. Porque você tem um compromisso para com o Piruá, né? Ou seja, mas ele também tem um compromisso contigo. E nesse sentido, os dois trabalham em função do riso, né? E aí, historicamente, a gente vê também que sempre teve um personagem nas cortes, o bufão, tal, que a gente pensa assim, esse é o que vai fazer rir, né? Tá, digamos que ali tem uma certa serventia o palhaço. A gente também pode falar em serventia aqui, mas tem uma coisa que é muito típica, é que ele não tem que fazer nada propriamente, né? A gente não tem uma coisa já determinada, o palhaço pode fazer várias coisas, né? Mas é importante que ele faça rir. Aí eu tenho interesse assim de pensar se o palhaço não é da ordem também do inútil, né? De uma coisa... E com inútil eu falo assim no sentido mais elevado de qualquer ação, né? Que não é em função de um resultado e tal. A única função do riso. E parece que o riso é algo que nos falta muito nos dias de hoje, né? Como é que você vê isso? Você entende o que eu estou colocando? Fazer rir hoje parece, sem dúvida, é importante e tal. Mas é da ordem do inútil, se a gente olha desde a perspectiva do sistema, do capital, né? É um perder um tempo... É um entretenimento, no melhor dos casos, né? Eu acho que, assim, o palhaço, ele não faz nada, ele não precisa fazer rir. Ele não vai entrar em cena, eu preciso fazer alguma coisa engraçada, eu preciso fazer alguma coisa engraçada. Se você, como palhaço, for por esse caminho, você vai para um abismo, porque você ser engraçado não é o engraçado. O engraçado é você ser você. E aí que está, eu acho que a identificação com o palhaço, né? E a diferenciação vamos dizer, do humorista, assim, né? Acho que parte mais por esse caminho. Você não tem a obrigação de fazer a graça, você tem a obrigação de vivenciar com a maior credibilidade que você possa ter naquilo que você está fazendo, e isso vai te dar o riso. O que vai te dar o riso como você reage àquela situação, né? Que o palhaço ele é reação. Né? Ele é reação de situações e como é que ele vai reagir àquelas situações, né? Então, a forma de como ele se coloca disso, diante dessas situações, é onde gera o riso. Como a criança, né? A criança, 2 anos, 3 anos de idade, assim, tem que você ri, né? De como vai pegar a bola e chuta a bola e a bola, né, e vai e chuta de novo. Ele não está vendo e ele se vê numa situação assim, né, perdida ali. Essa coisa do palhaço como espelho do humano, né? Que a gente consegue se ver lá assim, de uma maneira muito despojada de todos esses escudos, né, e razões que acabam razoando a nossa existência, nos diz o que somos, né? E o palhaço parece que coloca tudo
É onde no seu lugar, onde né? tá essa, é onde se coloca, eu acredito, essa terapia, né? Que você, Sim, que a por gente exemplo, a tinha história falado, né? Assim, como é que fala? É da risoterapia, né? Ou da risoterapia. clown-análise, né? Tem Também. muitos estudos, né? Os estudiosos que identificam o riso como a cura, né? Sim, sim, sim. Como terapia, né? E esse autoanálise, né? Essa autoanálise, essa identificação, esse autoconhecimento, eu acho que parte daí essa terapia, sabe? De você lavar a alma mesmo. Quando você ri, você, né? Tá. De alma lavada é mais fácil, né? Enfrentar É, o mundo. de ver as coisas com humor, você consegue enfrentar o mundo, né, como você diz, de uma forma mais tranquila, assim, né? Porque é, é, eu penso assim, gente, às vezes assim, né, as coisas mais terríveis, se você mudar de ótica, elas podem ser as coisas mais engraçadas, né? Então, assim, eu acho que é uma forma de você olhar de uma forma humorada, assim. Acho que é mais interessante. Pois é. Mas Rodrigo Burgerman, nosso tempo chegou ao fim. foi mesmo, falando tudo isso. Já foi, né? Ô, Olha, é rapaz. muito legal ouvir a perspectiva, né? O que é isso do ser e estar do palhaço, tá? Então, muito obrigado. E você que está em casa já sabe, semana que vem tem mais. Até lá.